aqui, eu vim aqui com um propósito. Eu não vim no culto aqui para receber só para mim. O culto não foi feito para mim e para você. O culto foi feito para Deus. O culto foi feito para cultuá-lo, para dar a honra, a glória, o louvor. O culto não é outra coisa senão um motivo de alegria, de podermos estar na presença de Deus e dizer: Deus, obrigado porque o Senhor me salvou, obrigado porque o Senhor me alcançou, obrigado porque o Senhor está aqui, obrigado porque o Senhor é fiel. É por causa disso. Esse é o primeiro propósito que eu e você temos como cristãos: estar na igreja para nos entregar. O tema da mensagem de hoje é vinho novo e odres novos. Vinho novo e odres novos. Vinho novo e odres novos. A nossa palavra. Quantos amam a palavra de Deus? Diga amém. Amém. A prova disso é que você trouxe ela. Cadê ela? Levanta ela aí e dá uma glória. Cadê a sua palavra? Cadê a sua palavra, meu irmão? Se você ama ela, levanta ela. Vou te dar uma colher de chá. Você que trouxe o seu celular, chacoalha aí seu celular. Se o seu celular tem um aplicativo da Bíblia, vou lá, hein? Se você estiver mexendo no Facebook, Instagram ou qualquer outra coisa, Deus vai queimar ele. Vai tocar um fogo, vai cair fogo do céu. Quantos concordam aqui comigo? Diga amém. Amém. Eu não vi concordância total, hein? Vai queimar durante o culto. Depois ele volta a funcionar. Depois eu vou orar e ele vai voltar a funcionar. Mas no horário do culto vai queimar, vai dar um preto. Esses dias eu estava com um celular que deu vírus nele e ele do nada desligava. Mas não era Jesus que estava queimando, não. Aqui vai ser. Vai ser o Senhor que vai dar uma torrada nele. Mateus capítulo 9, verso 9 a 17. Nossa palavra é extensa, preciso ler, preciso que você acompanhe, preciso que você preste atenção, preciso que os teus olhos estejam situados em Cristo. Todos estão me ouvindo ou minha voz está meio baixa? Está meio baixa, eles estão falando que está meio baixo aqui, tem que dar uma aumentada aí para eles ouvirem bem. Obrigado. Capítulo 9, verso 9 ao 17. Eu chego à conclusão que eu preciso fazer uma academia, que eu não estou fazendo, porque quando eu vou pregar eu fico cansado, ofegante. Minha esposa fala: acho que eu vou morrer, mas não vou morrer não. Seria uma bênção morrer no altar do Senhor aqui. Confesso que cair estratelado aqui para a glória não seria nada ruim. Mas não vou morrer não, vou só me cansar. 9:9 de Mateus fala assim: passando adiante, Jesus viu assentado na coletoria um homem chamado Mateus. Ele disse: segue-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, chegaram muitos cobradores de impostos e pecadores, ou publicanos, sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Verso 11. Os fariseus, vendo isso, perguntaram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, lhe disse: os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Verso 13. Ide, porém, e aprendei o que significa isso: misericórdia quero e não sacrifício, pois eu não vim chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. Nós estamos em conexão. Eu nem tinha falado com o Fabrício. E o tema da mensagem central é essa: alcançar os perdidos. Deus está neste lugar. Deus é poderoso. Verso 14. Então vieram os discípulos de João dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, mas os teus discípulos não jejuam? Verso 15. Respondeu-lhe Jesus: podem estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias, porém, virão em que o noivo lhes será tirado, e aí eles vão necessitar de jejum. Verso 16. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha,
pois o remendo rompe a roupa e faz-lhe maior rasgo. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário rompe-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se estragam. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Feche seus olhos, meu irmão, minha irmã. Espírito Santo de Deus, a Ti eu clamo essa noite. Fala os nossos corações. Nós como igreja estamos carentes da Sua presença. Fala o nosso interior. Eu quero sair deste lugar cheio. Eu quero sair deste lugar transformado, convencido, arrependido. Oh, Espírito Santo, toca a nossa vida, marca a nossa história. Estamos cansados de vir à igreja e sair pior do que entramos. Bem sabemos que o Teu Espírito Santo está aqui, sem sombra de dúvida. O Senhor está neste lugar. Eu te peço, Espírito Santo, que não seja eu a falar essa noite, mas seja o Teu Espírito a soltar uma palavra dinâmica, uma palavra que venha tocar nos corações, que ensaie a virtude da nossa vida essa noite, no nome de Jesus. Glória a Deus. Antes de falar do texto, eu queria, meu irmão, que você entrasse na história e começasse a entender o quão grande é a Escritura. A Escritura é apaixonante. Quando você começa a estudar a palavra de Deus, você fala: meu Deus, como o Senhor é grande, como o Senhor é fabuloso, como o Senhor é lindo. Antes de falar do texto, vamos entender o contexto de Mateus. Eu quero falar sobre esse homem que era um publicano, que era um cara que a sociedade excluía, que os fariseus, que os religiosos excluíam. Eles falavam: nós não podemos andar com esses caras. A Bíblia fala, e o Fabrício falou aqui: não foste vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós, eu te chamei. Quero falar que Mateus escreveu para os judeus, e nesse tempo os judeus começaram a se converter dos maus caminhos. Os judeus começaram a ter uma vida com Deus, a andar na presença de Deus. Mas chegou um tempo que os judeus começaram a ficar confusos. Sabe por quê? Ficaram confusos por causa do bendito ladrão da semente. Alguns fariseus que não estavam convertidos, não reconheciam Jesus como Messias, começaram a plantar sementes malignas sobre os judeus que estavam convertidos. E Mateus era um homem que teve um chamado arrebatador, que teve um chamado expressivo que poucos tiveram. Mateus está escrevendo para pessoas que num determinado momento tiveram uma certa confusão. Mateus era um dos discípulos, um dos 12 discípulos. Respondeu imediatamente ao chamado de Deus. Não foi aquela coisa assim: Jesus chamou, ele falou: não, pera lá, vou pensar um pouco, deixa eu curtir aqui a minha vidinha, deixa eu curtir aqui a balada, deixa eu curtir aqui os meus amigos primeiro, deixa eu ficar um pouco com as meninas, deixa eu ficar um pouco com os meninos, deixa eu transar um pouco. Não! Não foi isso que ele fez. Mateus era cobrador de impostos. E eu vou já explicar uma situação. Esse evangelho fala a um novo povo, ao povo de Deus. Mateus prega para o povo de Deus, que estava se convertendo, que estava se aproximando de Deus. Esse novo povo não é construído em cima de regras, de leis, de tradições. Esse novo povo de Deus não é construído sobre o sangue dos profetas ou dos
patriarcas ou dos templos. Esse novo povo é construído sobre Jesus, sobre a pedra angular, sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É sobre este evangelho que nós estamos falando essa noite para você, meu irmão. É a partir de Cristo que a nossa história começa. É a partir de Cristo que começa Deus mudar a nossa história. É Cristo. Não é uma história, não é uma religião. É Cristo. É da forma de Cristo. É aqui que está a essência da palavra de Deus. O centro do universo não é a humanidade, mas é Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Mateus 9. Passando Jesus adiante, viu assentado na coletoria um homem chamado Mateus. Na versão de Marcos e Lucas diz Levi. E Jesus simplesmente falou: segue-me. E Mateus seguiu. E você sabia que os judeus não gostavam dos publicanos? Vocês sabiam disso? Os judeus não gostavam dos publicanos por uma situação. Os publicanos eram judeus que trabalhavam para os romanos, e eles cobravam impostos dos judeus por todos aqueles que passavam pela cidade onde Mateus fazia a coleta dos impostos. Ele cobrava os impostos. E diz a história que muitos cobradores de impostos não cobravam só aqueles impostos, cobravam sobretaxas aos judeus. E aí os judeus achavam que, por essa situação, além deles cobrarem mais impostos, mais taxas, eles achavam que os publicanos eram traíras, eram traidores, eram pessoas de não confiança. E a gente vê o primeiro homem de Deus a ser chamado é aquele que a sociedade excluía. E você sabe o que é interessante? Que Mateus recebe o chamado e renuncia os seus ganhos poderosos, renuncia por amor a Cristo. Ele deixou imediatamente de ser aquele cobrador de imposto para ser um seguidor de Cristo. Então o que eu aprendo com isso? Que quando nós nos convertemos, quando nós recebemos um chamado de Deus, quando Deus toca na nossa vida, nós largamos aquele velho homem, nós deixamos para trás o pecado e nos convertemos e temos uma nova vida em Cristo Jesus. Por Ele e para Ele são todas as coisas. Então eu aprendo essa lição. Quando Deus chama, Ele obedece. Mateus é chamado a segui-lo e imediatamente ele obedece. Quero te fazer uma pergunta, mas você não precisa me responder. Quando Deus te chama para segui-lo e a obedecê-lo, você responde da mesma forma que Mateus respondeu? Você é obediente da mesma forma? Não precisa me responder. É só você e Deus, meu amado. É só você e Deus, amado do Senhor. Deixa um momento teu que você está refletindo, que você está sondando o seu coração. Verso 10 e 11. Enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, chegaram muitos cobradores de impostos e pecadores e assentaram-se à mesa com Jesus e os discípulos. E os fariseus, vendo isso, perguntaram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os cobradores de impostos e pecadores? Os fariseus chegam na hora que Jesus está comendo. Você sabia que Jesus coloca em xeque a sua reputação diante dos fariseus para ele estar comendo com os pecadores e com os publicanos?
Mas Deus é tão lindo que Ele não se importa com a sua reputação. Ele não se importa com o que vão falar dele. Sabe com o que Ele se importa? Em cumprir a vontade de Deus, em realizar os propósitos de Deus. Não importa se vão falar que você é um quadrado, que você é um mané, que você é isso, que você é aquilo, aonde você estiver. Se você estiver fazendo a vontade de Deus, vá em frente, siga, persiga esse caminho, porque muitos vão vir intimidar você, vão vir com proposta de intimidação aonde você estiver, seja na faculdade, seja no colégio, seja no trabalho, seja em família, seja com os primos, enfim, com aqueles que estão à nossa volta. Mas eles não intimidaram o mestre, eles não intimidaram o Rei dos Reis. Jesus ficou numa boa. Eles tiveram uma primeira estratégia. Ocorreu uma primeira estratégia da parte dos fariseus para com Jesus. Vou jogar os discípulos contra o mestre. Essa foi a primeira estratégia. Chegaram para os discípulos e perguntaram: o que está acontecendo? É normal o mestre comer com os pecadores? Isso é normal? Escuta aqui, presta atenção aqui, meu amado. Ao invés dos fariseus irem falar diretamente com o mestre, de irem falar e terem um lero-lero com o mestre, sabe o que eles fizeram? Começaram a minar, começaram a dissipar, começaram a dividir. Vamos minar aqui esse grupo aqui. Vamos minar. Essa é a primeira estratégia do diabo, a divisão. Porque a Bíblia fala que uma casa dividida não subsistirá, não prosperará. Então a primeira estratégia dos fariseus foi essa. Você sabe por que eles fizeram isso? Eles não estavam com a intenção de agregar, eles não estavam com a intenção de melhorar a relação com o mestre, mas eles queriam eslucar Jesus, eles queriam enquadrar Jesus. Era isso que eles queriam nesse momento. Os fariseus estavam mais preocupados com a aparência do que realmente aquilo que Deus pensava. Eles estavam mais preocupados com a aparência de santidade do que com os necessitados. Estavam mais preocupados em criticá-los do que em encorajá-los. Estavam mais preocupados com a responsabilidade social do que o que Deus pensava deles a respeito disso. Estar no meio dos pecadores, falando das boas novas, sendo o bote salva-vidas. Estavam mais preocupados o que vão pensar de mim se me acharem aqui. O que vão falar de mim se me acharem aqui no meio, comendo, tendo uma relação. A mentalidade dos fariseus mostra o que eles são: odres velhos. Alguém sabe o que é um odre aqui? Alguém tem ideia? Odre nada mais é do que um recipiente que era feito internamente de pele de animal, que era feito para conservar a bebida, que teoricamente aqui é o vinho. E o odre ajudava na fermentação. Então o odre ajudava o vinho a ser produzido. Eles colocavam na fase de suco de uva, e aquele odre, aquele recipiente ali, ajudava ele a ser transformado de suco de uva para vinho, ok? Isso nada mais, nada menos do que era o odre. Só que aqui a Bíblia diz que se a gente colocar uma bebida nova, um vinho novo, no odre velho, sabe o que vai acontecer? Vai arrebentar o odre e vai vazar, vai rachar
não vai conseguir sustentar, porque o vinho novo, o suco de uva faz fermentação, e se ele for odre velho, ele começa a fermentar e começa a esticar a pele, e com isso rasga, e com isso vaza tudo o vinho. Não tem como você colocar vinho novo num recipiente velho. Jesus está falando isso. Não tem como colocar um vinho novo num recipiente velho. Hoje nós temos vários tipos de recipiente: vidro, plástico, enfim, várias classificações de plástico, vidros, enfim. Cerveja vai no vidro, alumínio, latinha de refrigerante, cerveja, garrafa PET, o shampoo vai em outros plásticos. São os recipientes que tem o energético, vai em outro recipiente, ok? Então é isso que Jesus está falando. A pergunta dos fariseus aqui nesse texto nos faz pensar numa contraposição. O que eu estou querendo dizer? Contraposição é o seguinte: o velho era representado pelos fariseus, trazendo duas perguntas. Presta bem atenção aqui, porque senão você vai ficar boiando depois. Jesus traz nessa ilustração aqui uma contraposição. O velho representa os fariseus. Presta bem atenção aqui, senão vocês vão ficar boiando. O velho representa os fariseus, os religiosos, aqueles que eram vazios de si mesmo. O velho, trazendo duas perguntas. Já lemos uma pergunta aqui. E o novo é representado por Jesus, o odre novo, trazendo resposta para as duas perguntas. Então aqui está uma contraposição, uma comparação, a qual, quando você começa a ler e entender, você começa a pensar em qual eu se enquadro: no odre novo ou no odre velho? Qual eu sou? O recipiente novo que consegue comportar a unção, a permanência da presença de Deus, o calor, o fogo de Deus, o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo? Ou estou cheio de religiosidade, de falsidade, de incredulidade, de falta de fé? Qual eu sou essa noite? Aí o teu interior começa a perguntar para ele. O odre velho tem a mentalidade de segregar, de separar. Então o que eu aprendo aqui? Eles vieram e perguntaram com uma estratégia de dividir, certo? Está bem claro isso. Não estavam querendo crescer. Não estavam querendo crescer, porque no seu interior os fariseus, os religiosos da época, eles se colocavam como seres superiores, tratavam aqueles publicanos e pecadores como impuros, como sujos. Eles achavam na mente deles, presta bem atenção que isso é muito importante, presta bem atenção nesse momento aqui. Eles achavam que se eles se relacionassem com os publicanos, com os pecadores, eles achavam que eles iam ser menos, que eles iam ficar impuros, que eles iam ficar contaminados pelo pecado. E sabe o que o mestre estava fazendo? Se relacionando com os pecadores. Você sabe o que eu descubro aqui? Que você, todos que estão aqui, não podem parar de andar com os teus amigos que não conhecem a Cristo. Eu vejo que nós, como igreja, nós temos exercido um papel muito semelhante ao dos fariseus. Nós começamos a andar na igreja e nós começamos a fazer um grupo de cristãos, e aí de repente nós excluímos os pecadores da nossa rede de relacionamento. Nós falamos assim: não, ele vai desviar dos caminhos do Senhor. E aí eu estava pensando, por que a igreja está vazia? Porque nós não estamos contagiando, nós não estamos se relacionando com os pecadores, nós não estamos influenciando. Fica bem claro aqui uma coisa:
não é você ser influenciado pelos pecadores, mas é você influenciar os pecadores, porque você conhece a boa nova, você conhece o evangelho, você conhece a salvação, você conhece o seu Redentor. Você tem que estar bem certo que quando você for conversar com o seu amigo, não é ele te influenciar, mas é você trazer uma palavra de esperança, trazer uma palavra de acolhimento. E conforme ele vai entrando na igreja, conforme ele vai se convertendo dos seus maus caminhos, você vai ensinando. Não estou falando aqui que aqui pode tudo, que aqui nós pecamos tudo. Não! Você vai falar para o seu amigo: cara, Deus está contigo, Deus quer te acolher. Como filho pródigo, você é bem-vindo. Mas as escrituras nos ensinam que nós temos que largar, que nós não podemos ficar com o velho homem, que nós não podemos fazer isso, que Deus vai nos libertar, que Deus vai nos santificar. Mas é o seguinte, estou orando junto com você. Fica tranquilo, se Deus me libertou, vai libertar você, meu irmãozinho. É o evangelho, é a salvação. Você não pode deixar de se relacionar com seus amigos. Pelo contrário, semana que vem eles têm que estar aqui. Pelo contrário, você tem que estar cada vez mais próximo deles, porque você conhece a melhor mensagem que já existiu, a mensagem da salvação, a mensagem da vida eterna. Parece que vocês estão tristes. Ou é impressão minha? Hoje, dentro da igreja, também existe os odres velhos. Também existe aqueles que não se importam com as pessoas, aqueles que ao invés de acolher as pessoas, elas repelem as pessoas, excluem as pessoas. Elas não estão nem aí, preferem que elas vá para o inferno. Elas não sentam junto delas quando elas estão entrando na caminhada com Deus. Elas não caminham com elas, elas não fazem delas discípulos, mas pelo contrário, elas só sabem criticar, elas só sabem avaliar, elas só sabem dizer que está com demônio, que não sei o que, só sabem espiritualizar. Não vou andar com eles, senão pode me influenciar negativamente. Existe o evangelho de Jesus, da graça, da compaixão e da misericórdia. Nós estamos no tempo da graça, da misericórdia e da compaixão, de vidas terem esse acolhimento, de chegar de ser fariseu, de chegar de ser religioso. Pelo contrário, sermos como Jesus, andar com os pecadores, influenciando. Um dia estava perguntando: Deus, por que seus milagres acabaram? Dentro da igreja, é lógico. Por que seus milagres, suas curas? Quando eu entrei na igreja, eu vi muito mais milagre acontecendo. Eu vi dente de ouro, eu vi pó de ouro. Eu vi uma vez a pastora Sulamite, de verdade, diante de Deus, orar para um cara que estava na cadeira de roda. E ele se levantou da cadeira de roda e veio andando aqui nesse corredor até chegar aqui. Por que isso não acontece mais? Por que isso não acontece mais? E eu meditando, e eu refletindo nas escrituras, o Espírito Santo me trouxe uma coisa. Primeiro, porque nós somos odres velhos, e não tem vinho novo em odres velhos. Esse é o primeiro passo. Não tem odres novos dentro da casa do Senhor. Incrível. Não tem mais pessoas sedentas, pessoas famintas, pessoas querendo mais de Deus. Desconfio que sejam esses dois motivos. O segundo é que as pessoas não se convertem mais. E nós lemos aqui, Jesus falou: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Se a igreja para de trazer pessoas a Cristo, para de jorrar o vinho novo. O vinho novo, ele está atrelado em várias coisas. Além da nossa vida com Deus, além de uma sede profunda com Deus, além de uma busca intensa com Deus, nós temos que trazer os pecadores a Cristo.
Porque o evangelho não é só para mim. Eu não posso estar egoísta e querendo as coisas de Deus só para mim, centralizando a minha vida. Existe um outro propósito, meu irmãozinho, que é eu se importar com aqueles que sofrem. Nós já oramos hoje pelo pessoal da França. Alguém chorou por este povo? Doeu em você? Ou você está indiferente? Ou você não está nem se importando? Você sabe o que eu percebo? Quando é a nossa família, nós choramos, nós clamamos, nós nos despedaçamos. Mas quando é um outro desconhecido, ou alguém que não é tão próximo de nós, nós nem sentimos. Por que será? E quando é gente da nossa casa, abala até a nossa fé. Quando o seu filho fica doente, quando alguma coisa acontece, quando você passa por um aperto financeiro, aí você perde até a fé. A mentalidade do odre novo não é de exclusão. A mentalidade do odre novo não é distanciar, rejeitar, mas é de considerar o outro superior a si mesmo. Jesus falou assim: quando alguém vier te ferir uma face, dê o outro lado da face. Difícil isso, né? Mas isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. O Evangelho não é eu colocar as pessoas abaixo de mim, eu não se importar com as pessoas. Ser odre novo é o irmão sofrer, eu sofrer junto. Tive fome, ele teve fome e deixe de comer. Estava preso e fosse visitar. Estava lá no hospital e fosse orar por mim. Isso é Evangelho. Isso é o que Jesus está falando. Enquanto os fariseus estavam preocupados com a aparência, Jesus nos ensina uma grande lição aqui: que ser cheio do Espírito Santo não é só estar trancado no quarto buscando a Deus, mas é ter atitude, é ter ações nas minhas orações. Isso é ser o odre novo. Eu quero que você saia convencido daqui. E isso Deus testificou profundamente no meu coração quando eu preparava, que nós saímos daqui. Eu não posso mais se relacionar com o meu mundinho de pessoas cristãs, somente ficar na gaiola, na jaula ou na redoma de vidro com os meus amigos cristãos. Eu preciso influenciar vidas que estão clamando a Deus, estão clamando por uma palavra de misericórdia. Eu estava assistindo, acho que esse fim de semana que passou, domingo, sobre aquela menina que aqui em Curitiba não sabe se ela se jogou ou se o namorado jogou ela. A mais provável que o cara jogou ela, asfixiou. Mas eu me pergunto, o que eu e você como igreja contribuímos para que a situação fosse diferente? Aqui em Curitiba, aqui pertinho, uns 3 quilômetros daqui, até quase para ir a pé aonde aconteceu. Se suicidou, alguém matou. Sabe, nós precisamos mais do que querer Deus, o vinho novo para as nossas vidas, mais do que querer para a nossa cidade, mais do que para o nosso estado ou para o nosso país. Nós precisamos de arrependimento, de transformação, de relacionamento com aqueles que precisam de Deus. A igreja de Cristo precisa evangelizar. A igreja de Cristo precisa falar das boas novas, porque a Bíblia fala assim, que Jesus só voltaria quando o evangelho fosse pregado a todo mundo. Se ele não voltou, é porque alguém precisa ouvir da verdade. E aí você pensa, mas hoje tem rádio, hoje tem televisão, hoje tem um monte de coisa. Mas você sabe o que as pessoas estão esperando?
que você seja generoso na hora que ninguém é. Na hora do trânsito, quando todo mundo está, você seja generoso, pare e dê a frente para os outros. E aí elas olham e falam: olha, existe algo diferente. Existe algo diferente. Você vai na fila do banco, tem um velhinho, você fala: meu querido, vem aqui na minha frente, por favor. Você está lá no ônibus, todo dia lá no coleginho, é você sentadinho no banco, os olhos fechados, porque você sabe que se tiver um velhinho, você vai ter que dar um lugar. Generosidade, irmão. Generosidade. Isso não pode ser algo difícil para você. Isso é o mínimo que eu devo fazer. Expressões da graça de Deus, expressões da compaixão de Deus. As pessoas lá fora não se convertem porque elas não veem o amor dessa palavra em nossas vidas. Você sabe o que tem acontecido? Elas ouvem muito blá blá blá, mas poucas atitudes de verdadeiros cristãos, que não é apenas por palavras, que não é apenas palavras suas que vão convencer, mas atitudes de compaixão. De compaixão. Se entrasse aqui uma prostituta, um homossexual, como nós trataríamos? Como nós trataríamos? Será que nós amaríamos de todo o coração? Eu não tenho a menor dúvida que se fosse no tempo de Jesus, ele estaria se relacionando, falando: minha filha, vai, não peques mais, fazendo barrinho, escrevendo ali: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Estaria fazendo isso, e eu e você, o que estamos fazendo? O que nós estamos fazendo? Será que nós não estamos nos importando só com nós mesmos? Verso 12. Jesus, ouvindo isso, ele estava antenado. Jesus era um cara antenado, esperto, proativo, dinâmico. Ninguém passava ele para trás. Jesus ouvindo isto. Se ele estava ouvindo, porque ele estava ali, atento. O que está acontecendo? Não estava dormindo, não. Não estava dormindo no ponto, não. Estava ligadão. Jesus ouvindo isto. E de repente, sabe qual que é a cena? Eu acho que eles chamaram, os fariseus chamaram os discípulos aqui no canto, os discípulos de Cristo, bem quietinho. Jesus ficou dizendo: não tem nada aqui. Oh, vem cá. É normal isso que seu mestre faz? Oh, normal ele comer com os pecadores? E ele, ouvindo isto, disse: os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Ide e aprendei uma coisa. O que quer dizer? Esse texto já existia. Ele está dizendo uma coisa que já estava escrito: misericórdia quero, e não sacrifício. Pois eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. E eu quero te dizer essa noite: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Os céus estão aqui. Os céus estão aqui. A presença de Deus está aqui. A graça, o perdão, a justificação através do sangue do Cordeiro está neste lugar. E o que nós temos feito com isso?
O que nós temos feito com isso? Qual a importância que o meu interior tem dado para isso? Ou nós estamos fazendo igual os fariseus, juízo e condenação, pedrada nele, ele merece mesmo, o cara lá que matou o Gilmarzinho, merece mesmo ir para a cadeia, aquele vagabundo, merece mesmo, safado, deve estar pilantra, deve ir mesmo, está lá bêbado. Misericórdia quero, compaixão desejo. É isso que é evangelho. Não é justiça para os outros e misericórdia para a minha vida. É isso que eu e você queremos. Misericórdia para mim. Meu Deus, eu peguei para você. Tem misericórdia, não me mate, por favor. O outro, desce o porrete, Senhor. Ele merece, safado. Quero que ele vá para a cadeia mesmo. Quem vai ter amor para visitar aquele deputado na cadeia e chegar a olhar nos olhos e dizer: cara, Deus tem um propósito sobre a sua vida, maninho. Jesus te ama. Eu também. Quem vai falar isso? Quem Deus vai chamar? Existe uma grandeza no Evangelho, que eu e você temos o privilégio. Você sabia que os anjos queriam fazer o que nós fazemos? Os anjos queriam ter o privilégio de levar as boas novas aos perdidos. Mas Jesus, Deus, falou, né, são os homens que têm livre-arbítrio, livre decisões para tomar se seguem a eu ou não. Esses que vão falar do meu amor. De repente você está aí no seu lugar, como o odre velho, porque alguém te machucou, porque alguém te feriu, alguém te rejeitou, alguém te jogou na sarjeta, alguém falou mal de você, alguém fez algum mal para você. E eu quero te dizer uma coisa: as Escrituras te dizem, sim, você pode ser odres novos. Sim, você é justificado. Sim, você tem jeito. Sim, você vai ser restaurado. Sim, o poder de Deus está neste lugar. Depende de você. Somente de você e mais ninguém. Deus não rejeita as pessoas, Ele acolhe as pessoas. Deus acolhe as nossas vidas. Quer ver uma coisa? Vou fazer uma ilustração aqui. O apóstolo Paulo, para quem conhece a Bíblia, sabe do que eu vou falar. Quando ele se converteu, ele era um judeu que perseguia a igreja de Cristo. Ele estava na morte de Estevão. Ele não conhecia Jesus, presta bem atenção aqui. Ele não conhecia Jesus. E ele estava lá apedrejando Estevão. Quando ele se converteu, na estrada de Damasco, que Jesus falou com ele: porque me persegues? Você sabe o que os cristãos fizeram? Excluíram ele. Falaram: não, Paulo está com uma estratégia aí, sei lá, de repente pode ser que ele quer aqui só ficar de ouvidão aqui, querendo saber aonde que o evangelho vai. Mas teve um cara chamado Barnabé, presta bem atenção, homem cheio do Espírito Santo, cheio da graça, cheio do amor, cheio da presença de Deus, que acolheu Barnabé, que acolheu Paulo, que introduziu ele a ser o que Paulo foi. Paulo não seria Paulo se não fosse Barnabé. Talvez você não estivesse aqui se alguém não tivesse abrido a boca para falar do amor de Deus para você essa noite. Talvez se Jesus voltar hoje, se alguém não falasse do amor, talvez você não estivesse na salvação. Mas não, alguém falou: cara, Deus tem propósito na sua vida, vamos lá na igreja, tem uma parada legal, lá rola um MDA, lá rola um esquema, lá a gente vai, brinca, passa, diverte, joga ping-pong, lá tem umas coisas meio loucas. Os caras tem um momento lá no final do culto que fica meio grog, mas cara, a gente releva. A gente não entende, mas a gente releva, beleza? Segunda pergunta do odre velho:
verso 14. Então vieram os discípulos de João dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e seus discípulos não jejuam? Olha a estratégia, como eu falei para você. A primeira estratégia foi: vou jogar os discípulos contra o mestre. Agora vou inverter, vou fazer o contrário, vou jogar o mestre contra os discípulos. Mestre, é o seguinte, o que está pegando? Por que nós jejuamos? O costume judaico era regra, era costume mesmo. Eles jejuavam 2 vezes por semana, era normal para eles isso. E os discípulos de Jesus não jejuavam. Pergunta fura-olho. Pergunta fura-olho. Pim! Ronaldo Esper, fura-olho. Sabe aquela perguntinha bem fura-olho? É essa aqui. Por que, veja bem, veja lá, Jesus, nós temos algo a mais aí, certo? Nós jejuamos, nós temos um diferencial, nós somos santos. E por que os seus não fazem isso? Eles não perguntaram, novamente, eles não perguntaram para crescer. Essa pergunta, o pastor, existe dentro da igreja também membros que fazem esse tipo de pergunta. Você sabe o que eles queriam? Falar para Jesus: estamos certos, o Senhor está errado. Nós conhecemos, o Senhor não conhece nada. Nós somos os caras e vocês são os aprendizes. Era isso que eles estavam dizendo. Era eles. Eles estavam numa disputa dentro deles. Jesus não entrou nesse jogo. Jesus não entrou nessa partida. Mas os fariseus e os discípulos de João não entenderam nada. E olha que eram os discípulos de João. E os discípulos de João eram aqueles que antecediam ao mestre. Eles não deveriam de estar nesse momento perguntando, querendo enquadrar Jesus. Eles deviam estar bem longe. Você já percebeu que muitas vezes, como cristão, nós às vezes somos pegos por terceiros e eles olham para nós e nem imaginam que nós somos cristãos? Assim são os discípulos de João. Estavam no momento errado, na hora errada, perguntando a coisa errada. E assim somos nós. Muitas vezes nós, como cristãos, estamos em um determinado momento, num determinado local, não aprovados. Você acredita que eles ficavam bravos com Jesus, os fariseus, de Jesus curar as pessoas nos sábados? Você acredita nisso? Sabe por quê? Porque os fariseus estavam preocupados com a regra, com a lei, com a tradição. Estavam preocupados com a aparência, não estavam preocupados em agradar a Deus. Eles não queriam jejuar para se santificar. Jesus não está em nenhum momento reprovando o jejum, mas Jesus está dizendo: vocês estão jejuando pelo motivo errado. Vocês estão jejuando para se aparecer como santos. Você não pode querer jejuar por isso. Você tem que ter um propósito maior. Eu tenho que jejuar para conhecer a Deus. Eu quero jejuar para se separar do pecado. Deus santifica a minha vida. Essa noite, essa tarde, esse dia eu jejuo para buscar mais a tua face, ler as tuas escrituras, o Senhor me revelar. Eu quero mais profundidade contigo. Esse é o objetivo do jejum. E não ficar com uma cara de paisagem para dizer: ó, coitadinho dele, coitadinho dela, que espetáculo. Esse homem é bom demais. Essa mulher, meu Deus, que santidade. A Bíblia fala: você já ganhou o seu galardão. Quando os homens aplaudem, quando os homens aprovam, já perdeu o galardão, meu santo. Então, Jesus está falando uma coisa aqui.
Quer ver uma coisa? Como isso acontece dentro da igreja? Quer ver uma coisa? Presta bem atenção aqui. Às vezes o seu pai fala assim para você: filho, vai lá no banco pagar uma conta para mim. Aí você, com a roupa do fariseu, fala assim: pai, não posso ir, estou lendo as escrituras. Fariseu, meu brother. Filho, tira as coisas lá do carro que eu fiz a compra. Pai, agora eu não posso, estou lendo a palavra de Deus. Fariseu. Isso acontece nos nossos dias de hoje. Isso quando nós respondemos assim, para não dizer quando nós não chutamos o pau da barraca. Quando nós não chutamos o balde, né? Sai daqui, seu velho, vai pra lá, bate a porta, pá! Cara, eu vou falar uma para você. Levanta a mão aqui para mim, quantos não têm os pais convertidos? Todo mundo aqui tem o pai que vai na igreja, tudo certinho, santo, puro, amado, aleluia. Todos? Beleza. Eu quero te dar uma letra. Presta bem atenção aqui você. Você que tem os pais, irmãos, que não estão conhecendo a Cristo. Presta bem atenção que eu vou te dar uma letra. Eles não vão vir à igreja pelas tuas palavras. Você pode ressaltar toda a palavra de Deus, todos os versículos, eles não vão vir por causa disso. Eles vão vir quando as tuas atitudes forem diferentes. Quando eles te pedirem uma coisa, você fazer. Quando for para você estourar, eles verem que você ficou contido, você teve domínio próprio. Quando você entrou, quando te colocaram numa briga familiar, porque, né, rola uma briga familiar, você saiu dessa briga. Eles vão ver Cristo em vocês quando vocês tiverem atitudes de Cristo em suas casas. Quando Cristo estiver refletindo em vocês. Quando Deus, através do seu caráter, da sua postura, estiver em vocês. Aí eles vão falar, certamente você não vai ver essa conversa do seu pai com a sua mãe falando assim: amor, está acontecendo alguma coisa com quem que não é pai aqui? Posso não? Guilherme. Amor, está acontecendo alguma coisa com Guilherme. Oi, amor, mas o que está acontecendo? Guilherme está tendo atitudes diferenciadas. Antes ele respondia, antes ele gritava, antes ele falava palavrão. Ele falava de 10 palavras, 9 era palavrão, agora ele não fala mais. Amor do céu, o Guilherme está diferente. Alguma coisa está acontecendo com o Guilherme. Estou vendo algo diferente dele. Entende? Você vai trazer seu pai e sua mãe, Guilherme, quando essas atitudes estiverem em você. Agora, enquanto você continuar como velho homem, aquela mesma pessoa que você era, eles infelizmente não virão. Eu lamento dizer, mas os nossos pais, a luz, eu sou luz do mundo e sal da terra, começando na minha casa. Na minha casa, aonde é mais difícil de eu provar que eu sou luz. O lugar mais difícil é lá comigo, com a minha esposa. É com você e com seus pais. É com você e com sua esposa e com os filhos. Lá é o lugar mais difícil de nós sermos luz do mundo e sal da terra. Mas o nosso caráter é provado lá. E o primeiro lugar que nós temos que mostrar que nós somos luz do mundo e sal da terra é lá. Que nós somos odres novos, recipiente novo. Que nós não somos um recipiente furado, trincado, quebrado, que se colocar algum líquido ali vai vazar. Amém? Se o noivo está aqui, nós não podemos estar tristes. Se o noivo está aqui, nós não podemos estar aborrecidos. Mas pelo contrário, se o noivo está neste lugar, é motivo de alegria, de esperança, de fé, de força, de amor. Se o noivo está aqui,
é o momento de nós bradarmos, de nós se alegrarmos. O que move a nossa vida tem que ser o noivo. O que move a nossa vida, mais do que todos os conhecimentos, mais do que toda a profissão que Deus possa nos dar, é o desejo de conhecer o noivo. Não existe nada melhor, não existe riqueza no mundo, não existe bem no mundo que possa trazer o que o noivo traz. Não existe nada, nada é comparado a conhecer a Cristo. Nada. Para você que está novo, iniciou agora na fé, faz pouco tempo, eu garanto para você, se você permanecer, você vai conhecer muito mais. E pelo contrário, você não vai se arrepender, não vai ser perda de tempo, mas pelo contrário, vai ser ganho de tempo. Onde o noivo for, eu vou. Aonde ele estiver, eu quero estar. Eu quero estar onde o noivo estiver. Se Deus me chamar lá para os pecadores, é lá que eu quero estar, é lá que eu tenho que estar, é lá que eu desejo estar. É lá. Eu gostaria que você fechasse seus olhos.